Salve, salve vestibulando! Dá tempo de passar no vestibular ainda esse ano em 2025? São menos de 2 meses, monte de matéria. Se você está agoniado porque atrasou, porque ainda falta um monte de coisa para ver, porque ainda não sabe tudo como deveria, a gente está aqui hoje para te ajudar e para te dizer como você pode resolver esse problema para passar ainda em 2025. Tá bom? Vamos junto. Eu sou o Gustavo, fundador, criador e sócio do Personal Educação, que inclui o cursinho presencial e inclui principalmente o método de aprendizado personalizado e autônomo MAPA. É dele que a gente vai falar, é com ele que a gente vai te ajudar. Tanto se você já está num cursinho presencial ou online, se você está se preparando para o vestibular e está no 3º ano do ensino médio ainda, ou se você estuda por conta, de forma mais autônoma. E não vai te ajudar se você não se dedica. Se você dá muita desculpa e não estuda nada. Tá bom? Vocês vão perceber que a gente vai falar hoje de uma coisa que não tem muita novidade. A gente vai falar de estudo ativo e de estudo autônomo, ou seja, tomar posse do próprio processo de aprendizado. E aí, qualquer depoimento que vocês encontrarem na internet de aprovados, dicas, percebam como todos eles passam, em algum momento a pessoa fala como que ela amadureceu nela essa habilidade de gerenciar o aprendizado, de perceber onde faltava, de melhorar. Então é disso que a gente vai falar hoje. E essa é uma característica comum de todos os aprovados, principalmente em cursos concorridos. Tá bom? Aqui no cursinho mesmo, a gente já percebe que o aluno vai ser aprovado pela mudança de postura. Então, os alunos que chegam no fim do ano com grande chance, principalmente o pessoal que passa em medicina, durante o ano a gente já olha e fala, ele está com a postura correta. Pode ser nesse ano, pode ser no ano que vem, mas acontece, tá bom? Agora, para dar um pouquinho de contexto, para a gente até falar como que a gente chegou até aqui, desenvolveu toda essa ferramenta, lá quando eu saí eu sempre fui um nerd, gostava de estudar qualquer coisa, qualquer assunto. Quando eu saí lá da USP em 2002, fiquei um pouquinho na engenharia, depois fui para consultoria, fiz carreira lá, multinacional, enfim. Conforme eu crescia, o salário crescia, mas não crescia o orgulho do que eu estava fazendo. Estou fazendo um resumão aqui, tá? Porque o que eu queria era ajudar as pessoas. Então eu não sentia que eu fiz nada. Parecia que eu não teve significado nenhum as conquistas que aconteciam na minha vida mês a mês, ano a ano. E aí, com essa vontade de ajudar as pessoas, de fazer alguma coisa que tivesse mais significado, lá em 2014 eu usei a experiência de gestão de projeto para ajudar as pessoas em projetos individuais de estudo. Daí nasceu o Personal Vestibulares, que basicamente era o seguinte: um projeto de ensinar a aprender. E a gente fazia uma mentoria, faz até hoje, aqui ainda funciona assim, uma mentoria individual que estuda as características do aluno para ajudar no aprendizado individual dessa pessoa. Tinha aula normal? Tinha, tem até hoje, tudo bem. Mas o mais importante é que a gente aprendeu, ao longo desses 10 anos de cursinho presencial, nesse formato muito perto dos alunos, como as diferentes pessoas aprendem. Ou como elas não aprendem. Essa é a nossa experiência ao longo desse tempo. Então chegava o aluno falando, eu tenho dificuldade em física. E a gente falava, não, você tem dificuldade em entender como você deve estudar física. E aí a gente foi criando várias ferramentas personalizadas de estudo que se transformaram num método de aprendizado autônomo. Que é o que a gente vai falar hoje, agora. Já está falando e vai continuar falando. Para esse pacote desse vídeo de agora, aprovação 2025, a gente colocou 2 ferramentas lá dentro, o treinamento teórico e a lista inteligente. O ponto central do aprendizado e da evolução
é o estudo ativo. Resumindo bastante, ele tem dentro dele duas características principais, que é gerar dúvidas e o que você faz com elas. Tem outras coisas também, tá? Mas a gente vai dar foco nessas duas que são muito importantes. Então, o estudo ativo não é assistir e entender a aula que você assistiu. O estudo ativo não é entender o gabarito da questão que você errou. Que mais? Não é gastar muito tempo lendo resumo, lendo. Ou seja, tudo que eu estou dando exemplo é um estudo passivo. É importante, não é tem que ter, mas não é o ponto crucial, o ponto principal do aprendizado. Tá bom? Então o ponto principal do aprendizado é o estudo ativo. Legal. No contexto de estudo por questões, ele tem 4 pontos principais. Primeiro, gerar dúvidas. Segundo, saber o que fazer com elas. Terceiro, saber o que você não sabe. Isso também é importante. E quarto, conseguir planejar e executar o estudo ativo por questões para um período que você tem para atingir um resultado. E aí chegamos no nosso objetivo de passar em 2025. E aí o que eu vou fazer agora é o seguinte, para cada um desses pontos, vamos para a parte legal agora. A gente vai abrir a plataforma e mostrar como ela vai ajudar, o que tem lá dentro, como você vai se beneficiar dela para fazer tudo isso que a gente conversou de estudo ativo e, no fim das contas, passar no vestibular desse ano ainda, que é o que interessa. Legal? Então vamos lá, já entramos no sistema aqui, ó. Passando rapidinho para entender a cara inicial dele aqui, a gente tem os desempenhos por matéria por aluno, tá? Então eu tenho matéria, bloco, assunto, e dentro dos assuntos eu tenho várias tags. Então ele já está dizendo aqui que eu tenho este nível em biologia. Dentro de biologia, em cada bloco eu tenho este nível, dentro de cada bloco eu tenho vários assuntos e cada assunto eu tenho este nível. Ou seja, eu já personalizei aqui um mapa de conteúdo, eu já estou dizendo em que nível o aluno está. Isso é muito legal porque o nosso primeiro ponto lá era gerar as dúvidas, e para gerar as dúvidas a gente precisaria saber o nível certo da questão para eu fazer, não é isso? Então, quando eu vou gerar uma lista dinâmica ou uma lista de exercícios, e aí a gente falou que nesse pacote a gente tem 2 produtos, a lista inteligente, que é esta lista dinâmica, e o treinamento teórico que está aqui embaixo. Por enquanto, nós estamos falando de gerar a dúvida usando o exercício correto. Para isso, nós estamos falando só da lista inteligente por enquanto, tá bom? Então eu vou criar uma lista inteligente, eu vou pegar um assunto qualquer aqui, um assunto que eu esteja com 2 aqui, ó, evolução e sistemática, tá? E aí eu vou entrar na lista inteligente, que é essa que está chamando aqui de lista dinâmica. Vou pegar todos os vestibulares e eu sugiro que vocês façam isso mesmo. Aqui tem tudo que vocês podem imaginar, tá? Vestibulares Brasil. Pode pegar um vestibular específico, um Enem da vida? Pode. Mas se você pegar tudo, você vai conseguir ter mais questões por assunto, tá bom? Deixa para fazer questões específicas de um vestibular mais para uma semana antes da prova, tá bom? E aí vamos lá, biologia, a gente falou de evolução e sistemática, vou pegar aqui, ó, 142 questões ele já trouxe para mim. Essas 142 questões não vão ser trazidas para qualquer aluno que pedir evolução e sistemática. Elas são específicas para o Gustavo, considerando o nível que o Gustavo está em evolução e sistemática e o histórico do que a gente tem feito, do que este usuário tem feito. Quando eu começo a lista daí, ó, eu vou pegar uma aqui, eu não sei nada de biologia, então eu vou chutar qualquer coisa, tá? Ah, deixa eu só dar um spoiler. Em algumas questões vão aparecer isso aqui, ó, ver dica simples e dica detalhada. Não são para todas. A gente está implementando aos poucos, isso é muito legal, tá? Esse exemplo é uma questão de matemática. E é muito legal porque se você não sabe, mas não quer a resposta, ele te dá uma dica de por onde caminhar, tá bom? Voltando para a biologia aqui que a gente estava, vou chutar, vai.
Não sei significa que eu não quero acertar sem querer e eu quero errar de propósito, né? Eu quero marcar como errada para depois eu ir lá no histórico ver por que eu errei. E pular significa que eu não quero fazer essa questão agora, tá bom? Respondi, errei. Era B a alternativa certa. Vamos fazer outra. A de novo. Acertei. O que aconteceu aqui, ó? A atualização de notas. Lembra daquele 2 de evolução e sistemática? Já subiu para 3. O que quer dizer isso? É como se fosse um game que vai atualizando os seus pontos em cada matéria, bloco e assunto a cada questão que você faz. Então ela cria um raio-x do seu nível em cada assunto e a próxima questão que vai vir sugerida para você deste assunto que você selecionou já leva em consideração a sua pontuação daquele assunto. Isso quer dizer o quê? Você vai ter sempre questões no nível certo, na dificuldade certa, questões com certo grau de desafio que vão ser provavelmente mais úteis para o seu aprendizado. E aí, quando você gerar dúvida, você está gerando dúvidas com o nível correto da questão para você. Tá bom? Então vamos ver aquele 2 que virou 3, ó. A gente coloca um encerrar lista, finalizar lista, finalizar. Acertei uma, errei uma. Posso ir para o histórico. Onde é que está o histórico? Aqui, ó, na página inicial, aqui no histórico, eu consigo pegar todas as questões que eu fiz, tá? Seleciono ou de aulas específicas ou de todas as aulas, tá? Aulas são assuntos. E aí eu posso pegar nos últimos 3 dias, se eu colocasse que eu acertei também, já vão aparecer para mim, inclusive, essa que eu acabei de fazer. Ó, aquela que eu errei e essa que eu acertei, tá bom? Então, o que acontece? Quando a gente precisa, no estudo ativo, gerar dúvidas usando questões do nível certo, a gente já tem um sistema que faz isso automaticamente. Te dá o seu nível e gera as questões a partir do seu nível, em cada assunto, bloco ou matéria. Isso daqui é muito diferente de um banco de questões tradicional, que vai te trazer lá um grupo de questões estáticas igual para todo mundo. Aqui não. O sistema tem uma inteligência que ele aloca para você as questões certas para você. Então você não precisa nem um professor particular que te conhece naquela matéria e te cria uma lista específica daqueles assuntos. E nem você sai fazendo uma lista que é igual para todo mundo, de um cursinho, que tem lá no material do cursinho, uma lista que naquele material é igual para todo mundo. E ela não serve para todo mundo, tá? Em média, 1/3 dela só serve para os alunos. Isso a gente já fez esse estudo. Por quê? Porque tem ali questões de todo nível, de todo tipo, que vão ajudar os alunos que acabaram de entrar no cursinho, os alunos que estão no terceiro colegial ainda, ou os alunos que têm 3, 4 anos de cursinho, que para eles, grande parte daquela lista já é fácil. Então você ganha muito tempo e já gera dúvidas recebendo questões que estão no seu nível. Isso é muito legal, tá bom? Então tá aqui, ó, aquela evolução sistemática que estava 2, quando a gente fez a questão, virou 3. Então esse raio-x aqui, ele se atualiza muito rapidamente. 2 ou 3 questões, você já tem o raio-x aqui. Você não precisa ficar fazendo prova de diagnóstico, simulado, depois ficar separando como é que eu estou em cada assunto, pegar naquele simulado quantas questões tinha de cada assunto para ver como você se saiu em cada assunto. Tudo isso ele faz naturalmente só conforme você estuda diariamente, fazendo questões da lista inteligente. Por isso ela chama lista inteligente. Tanto porque ela traz as questões certas, como porque ela vai te mostrando o seu nível. Tá bom? Legal, agora vamos para o segundo ponto daqueles 4. Que é o que fazer com as dúvidas. Uma vez que você já gerou as dúvidas, já tem elas no histórico, o que você faz com elas nesse processo que a gente está fazendo de estudo ativo, usando estudo por questões. Lá no histórico eu tenho essa questão que eu acabei de errar, a gente consegue ir no histórico e ver o que ela é. Biologia, evolução e sistemática. Então eu sei os assuntos que eu preciso dar atenção em função da matéria, bloco e aula e assunto dessas questões. Tanto olhando no histórico como olhando na própria página principal, onde eu tenho aqui o raio-x. Legal, então eu preciso, vamos dizer que este assunto para mim de evolução sistemática, eu não sei nada, eu preciso revisar ele todo. Agora entramos no treinamento teórico, que é o segundo serviço desse pacote que a gente está fazendo. E no treinamento teórico, por que chama treinamento teórico? Porque eu vou aprender mais, aprofundar, revisar alguns assuntos. No nosso exemplo, vou revisar evolução sistemática,
né, que era até esse assunto aqui, ó, de vírus, a questão que eu errei. Vamos dizer que eu queira revisar esse assunto aqui, ó, sistemática, classificação e vírus. Eu vou vir aqui no treinamento teórico, em biologia, a gente está falando do bloco 2, e aqui, ó, o assunto, classificação e vírus. Dentro deste assunto, no treinamento teórico, olha que legal, eu tenho um vídeo aula por tag ou tópico, então, e é curtinho, são vídeos de 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Se for um assunto muito central, ele pode durar um pouco mais, 10 minutos, enfim, dependendo da matéria. Eu não preciso ver uma aula inteira, eu não preciso assistir toda uma aula de 2 horas, eu posso ir direto nos assuntos que para mim estão gerando mais dificuldade. Na aula, isso a aula gravada. E eu posso ir também para uma lista de fixação, chamada lista didática. Ela é diferente da lista inteligente aqui, tá? Esta é uma lista fixa que serve para fixação, não é uma lista que cai no vestibular, provavelmente que cai no vestibular, tá? Então este é ou eu posso ir para o resumo da aula. Então ou eu vou para um resumo, tá? De todos os tópicos da aula, ou eu vou para um vídeo, sei lá, vamos pegar até um vídeo de outra matéria para a gente pegar o resumo de uma matéria e o vídeo de outra, vai. Vamos pegar exatas, física. Sei lá, forças. Vou pegar a força de atrito aqui. E eu vou pegar um vídeo de, sei lá, o primeiro aqui, introdução. Aqui eu tenho, daí, ó, você veja, esse tem 12 minutos, Salve, galera, até um tudo vídeo bem? longo. Aqui é o professor. Tá bom? Até um vídeo longo. Ou então eu vou para uma lista didática. Então eu posso pegar cada dúvida ou assunto que eu preciso melhorar, eu posso trabalhar com um resumo, com um vídeo, que pode ser todos os vídeos da aula, ou com uma lista que pode ser só algumas ou todas, e depois voltar para a lista dinâmica e retomar o meu treinamento com questões reais de vestibular numa alocação inteligente de exercício. Veja que eu estou mais cirúrgico no processo de identificar as minhas dúvidas e trabalhar nelas para eu, ao invés de eu ficar estudando tudo desde o começo de todas as matérias. Afinal, o nosso plano aqui é preparar você para passar nesse ano. Então você tem como agora direcionar através do estudo por questões, usando essa plataforma, direcionar, ver aonde você tem buraco, sem precisar ficar você fazendo um monte de planilha para descobrir, ir direto onde estão os buracos. Ó, eu preciso trabalhar termologia aqui, ó, tá? Então eu vou lá, vou direto onde tem o buraco e posso trabalhar para cada buraco, sei lá, aqui dentro de termo eu posso estar falando, sei lá, de estudo de gases. Para cada buraco eu vou trabalhar no treinamento teórico ou com, peguei qualquer uma aqui, ó, peguei matemática, ou eu vou trabalhar com o resumo, ou com um vídeo, se eu prefiro, ou com uma lista de fixação para depois voltar para a lista dinâmica. Falei bem rapidinho, tá? Mas acho que deu para entender. Tá bom? Então esse é o que fazer com as dúvidas. Aí o terceiro item que a gente mencionou daqueles 4 era saber o que você não sabe, não era isso? Então esse está mais fácil, agora que você já conhecer a plataforma. Como que você sabe o que você não sabe? Na própria página principal está escrito aqui o que você não sabe. Quando a gente fala saber o que você não sabe, significa identificar as matérias que você tem defasagem, identificar quais assuntos especificamente que estão para trás e você precisa dar atenção. Com este mapa, a gente chama isso de mapa de conteúdo. Com este mapa individual, que se cria só pelo fato de você usar a plataforma, você sabe o que você não sabe. Então aí você está com o estudo realmente ativo, você sabe os pontos que você tem dificuldade, você identifica eles fazendo questões que são alocadas para você de uma forma inteligente em função do que você precisa mais, e você consegue trabalhar cada dificuldade dessa da forma que para você é melhor, seja por vídeo, seja por resumo, aqui dentro do treinamento teórico. Tá bom? Legal, e o último, quarto item que a gente estava falando era você planejar isso. Então a gente fez um pacote aqui que te prepara para 2025.
Então eu já te mostrei como você descobre os pontos de dificuldade só por usar o gerador de lista inteligente. O que você faz com essas dúvidas ou com os pontos que você tem buraco usando o treinamento teórico. A gente já falou de como você vê onde estão, né, na própria página inicial, onde estão esses buracos. E como é que você planeja? Então, sei lá, o dia eu vou me preparar para a Unifesp, eu vou me preparar para o Enem, né? Ou eu vou me preparar para uma FUVEST, ou eu vou me preparar para qualquer vestibular que você esteja se preparando. A gente fez um específico para esse pessoal desse vídeo, para você que está assistindo. A gente fez um planejador que eu vou mostrar para vocês. Venham juntos. Olha lá que legal, já entrei no nosso planner aqui, ó. Ele é eu vou até limpar, isso aqui eu já estava fazendo isso, eu vou limpar o plano, ele também é individual. Ó, limpei. O que eu vou fazer? Vou ver, a minha prova principal será no dia 23 de novembro. Quantas semanas eu tenho até lá? 1, 2, 3, sei lá, 8 semanas. Então o que eu vou fazer? Eu vou planejar para essas 8 semanas, olhando nas minhas dificuldades aqui, o que eu vou fazer? Ah, eu vou trabalhar evolução e sistemática, o vírus, como eu estou mal, eu vou trabalhar esses vírus nos 4 níveis. Quais são os 4 níveis? Eu vou trabalhar na primeira semana, vou pegar a evolução e sistemática, olha aqui, ó. Vou trabalhar os vírus, eu vou arrastar aqui, seja no celular também funciona bem, eu vou estudar pelo resumo, eu vou assistir os vídeos, eu vou fazer a lista didática, que é a lista de fixação, e depois eu vou voltar para a lista inteligente. Legal. O que mais que eu vou fazer? Eu vou pegar outra matéria lá, a gente falou de, sei lá, geografia, vou pegar geografia física que eu tô ruim, climatologia, vou estudar na segunda semana. Só que a climatologia que eu tô ruim, para mim basta fazer uns exercicinhos de lista de fixação, que é essa lista didática. Pronto, só isso. O que mais que eu vou fazer? Ah, eu vou fazer de Roma e Grécia. Eu quero revisar Roma e Grécia pelo resumo. Então eu vou revisar a Grécia na primeira semana e vou revisar Roma na segunda semana, pelo resumo. Isso você vai olhando sempre no seu mapa de conteúdo aqui e vai vendo onde tem problema. A gente tinha falado aqui de força de atrito. O que eu vou fazer com a força de atrito? Você consegue alocar tudo isso aqui em função do seu nível ou do que você já sabe, né? Às vezes você sabe que você tem uma questão com forças de física ou cinemática e você precisa, né, alocar de uma forma, dar mais atenção. Então eu vou dar mais atenção para forças na semana 3. Eu vou vir aqui, vou vir em física, vou pegar a força de atrito e vou jogar lá na semana 3. E eu vou fazer tudo, vou estudar pelo resumo, vou assistir os vídeos, vou fazer a lista didática e vou fazer a lista inteligente. E assim vai, aí você salva o seu plano, né? Próxima vez que você entrar ele já está salvo. E assim você tem um planejamento individual com base nas dificuldades que você tem, que você sabe quais são porque estão aqui, ou porque você já sabe quais são, de uma forma cirurgicamente planejada, individual, personalizada para a quantidade de semanas que você tem até o dia do vestibular. Então, se você vai trabalhar em 8 semanas, você vai vir só até a 8ª semana aqui. Só até a 8ª semana. Tá bom? E aí você vai colocar o que você quiser aqui, tá? Então, química, sei lá, modelo atômico. E aqui você vai deixar prontinho isso aqui. E aí você tem um plano direcionado e você consegue ter um estudo ativo e cumprir este planejamento usando a plataforma, seja pela lista inteligente, que é esta que está chamada lista dinâmica, seja pelo treinamento teórico. Sempre tudo individualmente determinado para você. Não é uma plataforma, um banco de questões, igual tem um monte de bancos de questões na internet, tá? Porque o banco de questões ele é simplesmente um repositório de questões classificadas. Mas aqui não, aqui eu estou falando de um treinamento individual personalizado, em que cada aluno a gente vai usar o banco de questões para alocar as questões certas,
a gente vai usar o treinamento teórico com o recurso adequado para cada aluno, seja vídeo, seja resumo, seja lista de fixação, e aí você se apropria do desenvolvimento do seu aprendizado com tudo isso. Fez sentido? Ah, mas meu cursinho já toma todo o meu tempo, eu não vou ter tempo de usar a plataforma. Essa plataforma é exatamente para você ganhar tempo. Então, assim, se você não quiser substituir 100% da lista do cursinho ou do que você tinha planejado fazer, você pode substituir só de algumas matérias. Então, assim, e fazer, sei lá, 5 ou 10 testes da lista inteligente por matéria, ou por assunto, ou por bloco que você já vai estudar. Por quê? 5 ou 10 testes direcionados é a mesma coisa de você fazer uma lista estática de 20, 30, em que você tem lá 10 ou 15 que são ou muito fáceis ou muito difíceis e não contribuem para o seu aprendizado, por causa do nível que não é feito para você. Então essa plataforma faz você ganhar tempo, faz você estudar de uma forma mais direcionada para o que você de fato precisa. Então a ideia é, agora, não vou substituir, tudo bem, você pode usar ela só para algumas bancas, você pode usar só para, sei lá, física e química, e você vai, ou só para revisar, ou só para tirar atraso de listas que você não conseguiu dar conta. Então você vai voltar lá atrás, fazer uma lista de história de 40 testes. Não, você vai pegar aquele assunto daquela lista e vai fazer só 10, usando a lista inteligente, que já vão ser 10 super direcionados para você. Você vai fazer mais rápido e vai ter mais benefício de aprendizado do que você pegar uma lista pronta do livro, do cursinho, do papel, igual para todo mundo, e ficar ali gastando tempo fazendo um monte de exercício. Então é o contrário, você usando uma lista inteligente, uma plataforma direcionada, você ganha tempo. E você pode usá-la não para tudo, você pode usá-la ou para revisar, ou para voltar nos assuntos que você está pior, ou para tirar atraso. Entendeu? Além do que, você vai ter um diagnóstico, um raio-x do seu nível muito mais fiel e preciso do que um simulado que você fez que tinha lá 90 ou 180 questões e que não vão cobrir 2.000 tópicos igual a plataforma cobre. Nem sempre vai cair uma questão de movimento uniforme, nem sempre vai cair uma questão de Grécia, nem sempre. E você usando a plataforma, quanto mais você usa, mais você tem um raio-x do seu nível em cada um desses tópicos. Então ele serve também como um feedback imediato e o raio-x imediato do seu nível. Tá bom? Aí está então, amigo vestibulando, um grande aliado no seu estudo ativo. A gente preparou, essa ferramenta seria lançada o ano que vem, a gente fez ela, antecipou ela um pouquinho, para poder ajudar agora nessa reta final. A gente acompanha o drama dos alunos, a angústia, a ansiedade, ai meu Deus, tá muito perto, tá muito perto. Esta ferramenta ajudará muito. E ela pode ser sim o divisor de águas entre você ser aprovado esse ano ou não, porque ela dá direção, ela dá a capacidade de você priorizar, revisar. Ela dá autoestima para você acertar exercícios que antes para você poderia ser muito difícil, você só errava, mas agora eles vêm num nível que para você é o próximo degrauzinho da escada, não é 5 degraus para cima. Então ela vai trazer essa autoestima, trazer o exercício certo, vai te dar liberdade de falar, de estudar mais uma coisa, menos outra coisa, tendo o seu raio-x pessoal como diretriz para definir essas coisas, o planejador. Então eu espero que ajude. Você cria usuário e senha, criando usuário e senha na plataforma, você depois compra a plataforma, é baratinho, você compra a plataforma. Esse pacote nosso não é por mês, tá? Ele é um pacote que vai valer desde já, de quando você estiver assistindo e comprando esse vídeo, até o fim das provas de 2025, dezembro, tá bom? Você cria usuário e senha, igual qualquer usuário e senha faz login, igual qualquer plataforma. Com o pagamento você passa a ter acesso à lista inteligente e ao treinamento teórico. Dentro do treinamento teórico é onde está o resumo, a lista de fixação e os vídeos. Essas duas coisas são essas duas, né, a lista inteligente e treinamento teórico é o que está no pacote de agora.
Eu espero que te ajude. Eu vou estar do outro lado aqui, a gente consegue acompanhar, monitorar o que os alunos estão fazendo em quantidade de questões, erros, alguma coisa que a gente percebe que o aluno está, às vezes, fazendo muita questão e está abandonando um outro conteúdo. A gente até, às vezes, manda um recadinho, a gente acompanha, vê alunos que a gente, às vezes, nem nunca viu, não sabe o nome, não sabe o rosto, mas, às vezes, a gente dá uma dica, dá uma sugestão, tá? Então, a gente tem muito prazer em poder ajudar. Para isso nasceu o cursinho, para isso nasceu essa plataforma. Eu espero mesmo que vocês gostem, eu espero que vocês usem, que ajude muito. A gente está junto com vocês nesse esforço. A gente sabe que isso é uma conquista individual muito legal. Depois, quando vocês olharem para trás e falar, caramba, fui aprovado, passei no vestibular da faculdade que eu queria. É uma grande conquista, talvez a primeira grande conquista individual nessa jornada da vida. E a gente acompanha isso, é muito legal. Pessoal que passa em medicina aqui, o pessoal que passa em engenharia, o pessoal que passa em design, o pessoal que passa no curso que quiser, administração, enfim. É muito legal ver você realizando o sonho dessa aprovação. E essa plataforma vai te ajudar com certeza, tá bom? A gente está mudando aí um padrão que já vem mudando, não é exclusividade, não inventamos esse conceito de estudo ativo. Muita gente, muito legal, fala sobre isso, ensina dessa forma, muitos canais de YouTube também ensinam dessa forma. O que a gente trouxe é uma ferramenta mais personalizada para te ajudar nisso, tá? Então a gente tem muito prazer em trazer, eu espero que você goste. Tem um contato na página aí para dúvidas. Estarei à disposição, tá bom? Com a melhor intenção, desejo que você use muito, aprenda muito e estamos com você, estamos desse lado, aguardando o seu feedback e a sua aprovação. Depois manda uma fotinho, feliz, aprovado. Tá bom? Valeu, obrigado por vocês ficarem até aqui. Indique, use, comente e estamos à disposição.